se tem alguém do grupo lá do grupo. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco novamente. Eu sou a Regina Simões, da Intersight Viagens e Turismo e do projeto 50 Mais Vamos Viajar, que juntamente com a Silmara Cavalcante, da Sim Lazer e da Sim Lazer Viagens 50 Mais, idealizamos o movimento dos parceiros do turismo 50 Mais. É um movimento que iniciou há pouco tempo, mas ele já está assim com uma força bastante grande no trade. E nós temos feito diversos encontros semanais e tem sido assim muito gratificante por toda a troca de experiência que a gente está conseguindo fazer com esses encontros. E hoje, para que a gente trouxe assim uma coisa bem diferente do que a gente já está acostumado a fazer. A gente convidou uma guia de turismo especializada no público 50 mais. Eu, particularmente, acredito muito no trabalho do guia de turismo, porque ele é o responsável tanto pelo fracasso como pelo sucesso de uma viagem. Então, é assim, com muita honra, acho que tem alguém com o microfone ligado. É a Marina, isso. Então, pessoal, assim, é com muita, muita honra que eu trago para vocês hoje a Silvia Salgado, que vai contar para a gente um pouco dessa experiência vasta que ela tem com esse público. E, assim, vai ser um encontro enriquecedor para todos nós. Silvia, muito prazer estar com você aqui. A palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Silvia Salgado, eu trabalho como guia de turismo desde 2015. Ser guia de turismo era meu plano de aposentadoria. Daí, minha mãe organizava viagens e passeios com uma amiga dela, e ela ia chamando os amigos, e elas acabaram criando um mailing substancioso. E elas, em 2015, falaram, ai, a gente desistiu, a gente não quer mais. E daí eu falei, gente do céu, vou deixar isso daí para trás, eu vou ter que antecipar minha aposentadoria. Daí eu antecipei. Foi uma delícia. Eu fiz o curso, fiz a formação de guia, né? E eu sempre tive o foco no envelhecimento. Eu sou pedagoga de formação, mas eu sempre tive um vínculo muito forte com o envelhecimento. Quando eu era pequena, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi ler A Velhice da Simone de Beauvoir com 20 anos. Era uma coisa assim, que eu tinha um avô muito presente na minha vida e uma bisavó que morreu aos 96 anos, super ativa. Quando ela fez 92, a gente teve que tirar uma moeira do quintal da casa dela porque ela subia para pegar mamão. Então, assim, era uma pessoa super ativa, super dinâmica. Então, assim, eu queria muito trabalhar com esse grupo e eu peguei já um mailing substancioso de umas pessoas e falei, quer saber de uma coisa? Então, vamos fazer o seguinte, eu estava trabalhando ainda, eu falei, não desistam ainda, posso brincar? Daí eu brinquei, eu fiz um primeiro roteiro, que era São Francisco Xavier acessível. Então, Francisco Xavier, daí eu estou falando de gente, hoje eu tenho 60 anos, então estou falando de gente que a maioria naquela época era da faixa etária da minha mãe, do meu pai, de 80 e muitos anos. 80. Tinha alguns de 75, 76, acima de 75 anos, né? E daí, o que acontecia? Eles ouviam falar de São Francisco Xavier, só que eles não iam para São Francisco Xavier. Por quê? Porque São Francisco Xavier é um lugar que você vai andar cachoeira, vai andar cavalo, você vai fazer uma outra coisa. Então, o que eu fiz? Eu traduzi para a questão da acessibilidade viável um passeio que, a princípio, não tem acessibilidade. E daí eu descobri que a gente consegue, algumas coisas que a gente tem que ser bastante rigoroso, que a gente tem que mexer quando a gente organiza um passeio para garantir que ele seja bem sucedido.
porque para a gente ter uma pessoa quebrando a perna não é difícil, né? Se tratando da faixa etária que eu estou falando agora no começo, né? Daí eu comecei em 2015 com isso e fiquei até 2017. E eu cheguei a levar 30 idosos para Alter do Chão, no sul do Pará, onde a gente passa um tempão dentro de um barco. Para subir no barco, tem aquela rampa, não tem escada, tem rampa, e gente com bengala. Então, assim, eu peguei. Eu sempre organizava o passeio, nunca fiz. Guiamento eu só faço aqui em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Um guiamento ou outro, mas geralmente eu sou a guia que acompanha o grupo. Então, assim, eu fiz todo um planejamento logístico com o receptivo de lá. Então, tinham 3 meninos que davam a mão para as pessoas para subir no barco, descer do barco. Chega uma hora que as pessoas cansam. Então, o que a gente vai fazer em cima do barco? Então, tinham 2 guias locais super bons e 3 apoios, né? 3 rapazes de apoio para garantir o entretenimento enquanto a pessoa está. Ela cansou, não quer mais descer do barco, está tudo certo. Vamos garantir que essa pessoa continue viajando aonde ela está. Ela já está num lugar diferente da casa dela. E daí eu comecei a perceber, nesse momento, que eu não trabalhava. O que eu gosto não é turismo. O que eu gosto não. Ai, desculpa, gente. Apareceu uma sobrancelha a mais aqui que eu estou tentando. Um dia desse eu estava no negócio e apareceu. Deixa eu ver se eu tiro. Não, tá Sem tudo nada. certo, Então, pode bom, continuar, tá tudo certo. Tá. Daí eu percebi que meu desafio é o turismo em si, mas assim, isso eu passava para os especialistas, aonde eu estava, e o meu grande desafio era a questão da saúde. Então, assim, eu comecei a trabalhar a questão da saúde, porque o que acontece? Quando a gente está falando de viagem, a gente está falando em caminhar, a gente está falando de autonomia e independência, a gente está falando de novas relações que se independem da relação da família. A gente está falando de relações que vão extrapolar para a relação da família. E isso gera autoestima, gera novos conhecimentos, novas cognições. A gente mexe com novos neurônios, novas comidas, novas coisas. Então, assim, tudo isso é saúde. E daí, em 2017, eu me juntei com a Rosa, que foi minha sócia, e a gente fez um negócio que chamava, no começo chamava Despegadas. Depois passou, a gente foi acelerado pela Rede Mulher Empreendedora, e daí uma das coisas que a gente percebeu é que o nome estava um pouquinho difícil, a gente mudou o nome, mas assim. E a gente entrou com passeios em São Paulo e continuamos fazendo algumas viagens. E então, e o que a gente fazia? O passeio era o passeio, mas era o almoço depois do passeio, era a troca de telefone, por sinal tinha um passaporte. Todo o passeio nosso tinha um passaporte. Ai, E o demais. passaporte da gente, ele fala, roga-se as pessoas amorosas. A gente pegou o texto do passaporte e transpôs para a nossa situação. Então, as pessoas, o passaporte a pessoa ganhava quando ela entrava no passeio, e esse passaporte era para quê? Era para ela, primeiro, tinha um carimbo do passeio, todo passeio tinha um adesivo, tem um adesivo, da viagem, o passeio, um carimbo, e daí também tem, a pessoa pode anotar o que ela quiser. Então, assim, ela anota o que ela lembrou do passeio, ela faz um diário do passeio, da A viagem. redação, lembra que você comentou comigo da redação, que depois elas escreviam essa viagem. Exatamente, exatamente. Então, assim, e daí a gente vai fazendo essas coisas, né? Então, quando eu me associei à Rosa, a gente baixou um pouquinho a faixa etária. E a gente percebeu uma outra coisa, não foi só a questão de baixar a faixa etária, que a gente tinha um pessoal mais jovem, de 60, 55 anos, começou com algumas senhoras levando as filhas. E daí as filhas começaram a gostar e começaram a levar as amigas. E as amigas das filhas, eu uso no feminino porque realmente há muito mais mulher do que homem. No passeio era
15%, 10% homem ou às vezes nenhum homem. Então, eu acabo falando mais da mulher. E daí o que que acontece? Ela leva a filha e a filha leva a amiga, e daí começou a juntar um grupo de diferentes faixas etárias, acima de 50. Nunca foi. Teve um passeio que foi uma menina com menos idade, que estudava psicologia. Mas fora isso, é um pessoal acima de 50. Então, o que que acontece quando junta essa turma? Primeiro que um vai apoiando o outro. As pessoas começam assim a comentar umas entre as outras. Então, até uma coisa que eu adoro falar, é assim, uma de 55 olhava uma de 92 e falava, gente, você é maravilhosa, eu quero, estou ótimo, eu estou ótimo. eu quero ter você. E a de 92 olhava de 55 e falava, você entende do celular, me ajuda aí. Porque elas todas tinham celular, mas às vezes não sabiam lidar muito bem. E elas iam trocando e criavam uma relação entre elas. E daí o que que a gente percebeu a partir disso? Que o nosso nicho, a gente não é nicho de faixa etária, a gente é nicho de estilo. Então, assim, o nicho não é. O nicho é quem gosta de cultura, quem gosta de arte, quem gosta de natureza. Então, a Tanto gente. de interesse, né? O tanto de interesse. Exatamente. E daí a gente começou a trabalhar essa questão. E a gente até foi na nossa aceleração que os mentores da Rede Mulher Empreendedora falaram sobre isso. Opa, usado. Ah, tá. E os mentores da Rede Mulher Empreendedora falaram sobre isso. Falaram, por que que você fala que você trabalha com gente 60 a mais? Por que que você tem que definir? Talvez as pessoas queiram. Eu falei, tá bom, mas tem que ter um foco, né? A gente tem que ter a famosa persona que a gente vai trabalhar. Tá bom, trabalha essa persona, mas assim, perceba que essa persona está trazendo um outro campo de pessoas. Daí a gente começou a trabalhar essa questão do nicho. E a gente ampliou, inclusive. Então, ficou viagens, passeios em São Paulo e passeios de um dia. Então, por exemplo, tem uma história que eu achei super legal. Santos. Vamos fazer Santos. Todo mundo foi para Santos na infância dessas pessoas. Todo mundo um dia foi para Santos, que mora em São Paulo, né? Assim, uma hora o pessoal do Poder Aquisitivo, o pessoal que eu trabalhava, uma hora foi para Santos. E daí eu pegava os guias locais e falava, ao invés de você falar, primeiro busca o conhecimento deles. Porque todo mundo aqui, assim, já veio, tem alguma história para contar e tem alguma experiência que é interessante. Então, assim, não vamos só passar conhecimento assim, pá, 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 pá. Não, pergunta, quem aqui já veio? O que você tem para me contar? Você conhece essa igreja? Você conhece Montserrat? Já aconteceu alguma coisa para você que é interessante em Montserrat? Alguém tem alguma coisa para contar? E daí, assim, tem um senhor que viajava muito com a gente, hoje ele tá, acho que com 96, ele está inteirão, está trancado em casa, caminha todo dia dentro de casa. Quando a gente estava, ele tinha 94 anos e ele tem algumas coisas, ele é uma figura, assim, e ele é um engenheiro. Então, ele viu o bondinho do Montserrat, que é um bondinho que é com peso, eu esqueci o nome, mas é aquela coisa do peso, ele deu uma aula sobre isso. Olha, Ele é tão legal, né? A gente não ter um detentor de conhecimento, e sim todo mundo trocar figurinha. não, e E o você guia está salientando uma coisa importantíssima, porque o nosso público é um público que culturalmente ele já traz uma bagagem. Quando ele chega para escutar um guia de turismo, às vezes ele sabe mais que o guia, como foi o caso que você está relatando, e esse guia de turismo tem que ter isso na cabeça dele para que realmente o sucesso da viagem ocorra. Porque se um passageiro acaba colocando o guia numa saia justa, esse guia pode prejudicar toda uma viagem. Então, olha como é importante toda essa ligação e correlação entre o agente de viagem, o guia de turismo,
o subguia do turismo, quer dizer, aquele que vai receber a gente lá. E eu defendo muito essa ideia, sabe, Silvia, de que a gente tem que se interligar. O turismo tem que aprender que um com o outro vai ser mais forte. Então, não é o guia de turismo não é um concorrente do agente de viagem. Eu sei que tem muito caso de guia de turismo que acaba passando contato direto. Eu sei que acontece tudo isso, mas nós temos que trabalhar essa coisa de que essa parceria é a parceria do sucesso de uma viagem. Olha, Então, posso te falar, pensando em organização de viagem, dá tanto trabalho você pensar no cuidado do passageiro em si e você vender a viagem. E posso contar aquela história de Salta? conta. Antes de você contar, deixa eu dar só um oi para a Silmar, que é a minha parceira, que Ah, oi, entrou Silmar. aqui, e ela vai dar uma boa noite aí para todo Oba, mundo. que bom. Silmara, Olá! Demorei, mas cheguei. então tá bom. A internet caía, voltava, caía, voltava. Falava, ai meu Deus, hoje não, hoje não. Então se prepara para ouvir uma história incrível. Fala, Nossa, Silvia. eu já tô aqui assim, ó. Essa história foi engraçada, foi trágica, tragicômica, não sei. É o seguinte, eu organizei uma viagem para Salta, no norte da Argentina. E daí eu fiz todo o roteiro com o agente, a gente fez toda a operação, tudo. Eu fui num cardiologista para saber, eu fiz uma consulta com um cardiologista para saber o que representaria a altitude de Salta para os meus passageiros e o que eu poderia fazer para melhorar a qualidade de vida da viagem dos meus passageiros. Daí o cardiologista virou para mim e falou o seguinte: olha, tem uma coisa que você tem que fazer. Você pode subir 3.000 metros, 4.000 metros, mas você tem que dormir dormir numa mesma altitude sempre. Então você sobe, visita, desce e vai dormir. Sobe, visita, desce, vai dormir. Vai para outra cidade? Ok, vai para outra cidade, mas olha a altitude dessa cidade. O que eu fiz? Eu fiz o roteiro inteiro. Eu entrei em altitude de todas as cidades, fechamos o roteiro. Na noite anterior, no dia anterior da minha apresentação, já tinha vendido para 17 pessoas e faltava um grupinho para fechar o grupo, estava tudo certo. E a operadora me ligou e falou: Silvia, tem uma coisa que vocês não podem perder, eu vou incluir tal cidade para vocês dormirem. Mas assim, é rápido, vocês não podem perder. E eu falei: putz, tá, tudo bem, esqueci de olhar a altitude. Daí foi uma senhora na reunião com a filha, e eu falava assim. O microfone ligado, pessoal. Daí falava assim: nós vamos para tal cidade. A filha falava: altitude 2010. Nós vamos para tal cidade, altitude. Nós vamos para tal cidade. De repente chegou a cidade nova. Nós vamos para tal cidade, 4.000 metros, 3.800 metros, sei lá o quê. Eu fiquei tão sem graça, mas tão sem graça, que eu cancelei a viagem. Eu perdi a viagem. Eu cancelei a viagem. Eu falei: gente, me desmoralizou de um tanto. E esse cuidado a gente tem que ter. Então, por exemplo. Eu não podia imaginar que isso afetaria no problema cardíaco de um passageiro. Eu não fazia ideia disso. E imagino que muitos que estão aqui ouvindo, e quero até que vocês coloquem alguma coisa no chat com relação a isso, porque, olha, eu também tenho muito tempo de agente de viagem, como agente de viagem, e nunca pensei nessa questão de que um passageiro poderia, numa viagem, um problema cardíaco poderia se desenvolver por questões de altura, de troca de altura constantemente. É que Então, tem o mal assim, de altitude, né? E eu tive o mal de altitude no Peru, mas graças a Deus eu estava numa viagem pessoal, então tudo bem. Mas eu não, voltei esse super mal de pouco. altitude eu não sabia que existia. Estou Ah, não sendo muito sabia? sincera Tá, aqui tem o para mal de vocês. altitude, Não. Então, assim, e daí, então, essas coisas a gente tem que cuidar. E outra coisa, que eu acho super importante, quando a gente fala em intergeracionalidade
na maioridade, então assim, 50 a mais pode ser 50, pode ser 60, pode ser 80, pode ser 90. 50 a mais é um mundo. Só que daí o que que eu fazia? Por exemplo, eu fui para o Uruguai. Tinha no Uruguai pessoas de 93 anos e tinham pessoas de 60 e poucos. Tinham pessoas bem mais novas. Então, o que eu fazia? Eu passava o dia inteiro com todos, fazendo o roteiro. À noite, eu virava para o pessoal mais jovem e falava: vocês querem passear? Querem alguma dica de alguma coisa para fazer? E daí eu orientava, eu não ia junto porque eu precisava ficar no hotel por causa das pessoas mais velhas. Eu precisava garantir das pessoas mais velhas que elas tivessem uma noite direita, se alguém me chamasse no quarto, eu precisaria estar presente, etc. e tal. Mas eu falava, o que que vocês querem? Vamos lá que a gente vai organizar. Vocês querem ouvir música? Vocês querem o quê? Então tem uma coisa legal, que daí é uma viagem que não bloqueia o pessoal mais jovem e garante que o pessoal. Mais jovem de 50 e 60, né? É claro, exatamente. Não, esse é o pessoal mais jovem na maioridade, né? Na Claro. senioridade, né? Sei lá, É o que eu sempre comento com a Silmara, né? Nós que estamos com um olhar para esse público, que estamos focados em atender esse público, a Silmara tem uma frase que é fantástica. Ela fala, é o turismo do cuidado. E esse turismo do cuidado envolve tantos detalhes que a cada colega que você conversa ou troca uma experiência, você vai criando o seu caderninho de informações para que você possa se tornar uma referência no atendimento a esse público. E é isso que está acontecendo aqui hoje com isso que você está contando para a gente. Essa sua experiência de Salta me encantou, porque eu falei, gente, como é que pode, né? E o fato da gente concordar com a ideia de que um agente de viagem precisa conversar com o guia da sua viagem. Porque quando ele está com esse público, ele tem detalhes únicos. Não, a maioria dos detalhes não é em geral. Um precisa de um remédio para o diabetes, o outro precisa tomar um remédio. Então, que esse público, gente, esse público, eles são ótimos, é uma delícia. Eu sou 60 a mais. Então, a gente às vezes esquece as coisas. A gente esquece as coisas no restaurante. A gente pode receber uma informação de manhã, à tarde já não lembra o que tem que fazer. Então, se não houver essa conversa do agente de viagem com o guia, essa viagem que foi planejada para esse público vai ficar defasada. O que você me fala disso, Silvia? Você acha importante? Totalmente. E isso que eu ia te falar. Estava lembrando, quando a gente foi para o Uruguai, a gente ficou em Colônia do Sacramento 4 dias. E daí a agência virou para mim e falou: Silvia, 4 dias em Colônia do Sacramento? Colônia é um ovinho. Você faz um city tour em Colônia, você já viu tudo. O que você quer 4 dias? Só que eu conhecia o público muito bem e eu sabia da expectativa do público. E daí, o que que a gente fazia? A gente fazia um passeio uma manhã e olhar alguma coisa, almoçava, sentava num café e ficava olhando o Rio da Prata, olhando remadores, olhando os barcos passar, chegava a ver o pôr do sol lá e voltava, jantava e dormia. Pronto. Então, assim, ou passeava de manhã, ficava percebendo a cidade, aquela cidade colonial charmosíssima, a beleza daquela cidade, caminhando devagar de manhã e à tarde ia fazer um passeio. Então, assim, a gente fez um turismo tranquilo. E as pessoas reclamaram, hein? Reclamaram não, mas falaram bem que podia ter mais tempo em Colônia, hein? Quer dizer, as pessoas pediram mais dias em Colônia. Por quê? Porque Colônia foi gostoso. E tem aquela coisa, o turismo, ele não é só aquele turismo de fotografar e ir embora. É um turismo de aproveitar. Então, o garçom que está te servindo no restaurante, ele conversa de alguma coisa que você não conhece e você aprende um pouquinho do local.
a gente pegava guia local só nos horários que a gente estava com visita agendada. Nesses horários de passeio era eu e a turma. Vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar, né? É uma Então, viagem com mais tempo, né, Silvia? Porque essas pessoas têm mais tempo. Elas já desaceleraram. Elas já desaceleraram na maioria, em geral, essas pessoas estão aposentadas ou se estão na ativa, já não tem tanto aquele peso de quando a gente tinha 20 anos, 30 anos. Em geral, os filhos já estão criados, então a gente desacelera um pouco. E com certeza a gente também quer uma viagem um pouco mais desacelerada. E o guia que estiver junto da gente tem que entender esses conceitos. Por isso que eu, você, nós fazemos parte, inclusive, de outras comunidades com relação à longevidade, porque isso só vem favorecer na nossa profissão. Porque a gente acaba também descobrindo muitas coisas nisso, né, Silvia? Eu esqueci de falar que eu sou embaixadora do Lab 60 Mais aqui em São Paulo. E eu faço parte eu fui lá, foi engraçado. Eu fui no Lab para conhecer e para ver se tinha gente que queria viajar. E acabei ficando e sou embaixadora até hoje, já faz um tempão. E é exatamente isso, a gente troca muito. Eu acho que assim, a viagem, de verdade, ela é muito importante para a saúde das pessoas, para a saúde do sênior, para a independência dele em relação à família, para ele criar novos vínculos. Tem uma história bonitinha também, posso falar mais uma? Fala, conta! Essa é de passeio na viagem, tá? É uma história que eu adoro. Eu tive que fazer um pitch para ser acelerada lá na Rede Mulher Empreendedora. Era um pitch de 5 minutos e eu coloquei essa história nesse pitch porque eu amo essa história. Tem uma senhora que ela até os 92, 93 anos, ela passeou com a gente, né? E quando ela começou a passear com a gente, a filha dela falou que ela estava mais tristinha, estava mais esquecida, caidinha. Daí o que aconteceu? Ela começou a passear com a gente, tanto que a filha dela falou: a minha mãe vai em todos os passeios. Pronto, já começou o passeio, já coloca a minha mãe. E daí a gente fez um passeio, foi o primeiro passeio, o segundo passeio que eu fiz com a Rosa, nós fomos almoçar no Mocotó. Porque a gente fez uma pesquisa com o público que costumava passear com a gente, e várias pessoas queriam conhecer restaurantes diferentes que os filhos não têm paciência de levar. E daí uma coisa que eu falava, que era o nosso objetivo, ao invés daquela mãe ligar para o filho no final na sexta-feira para falar: filho, onde você vai me levar para almoçar domingo? E o filho ficar com uma dor de barriga falando: ai meu Deus do céu, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha sogra, da minha mãe, da minha mulher, e ainda vou ter que inventar um lugar para levar minha mãe no domingo para almoçar. Ao invés de fazer isso, ela ligou para os filhos e na festa de 90 anos dela, no ano que ela fez 90 anos, logo depois do aniversário, ela falou: estou convidando a família inteira para conhecer o Mocotó. Eu que vou apresentar. E todo mundo queria conhecer o Mocotó e não conhecia. E ela apresentou o Mocotó para a família. Não é lindo isso? Não, é lindo, é lindo, é lindo, porque é a oportunidade desse público trocar de assunto. Porque uma viagem, você pode viajar 10 vezes para o mesmo lugar. Você sempre vai fazer uma viagem diferente. E você sempre vai ter uma conversa diferente com relação àquele roteiro. E essa conversa, ele vai ter com os filhos, ele vai ter com os netos, ele vai ter com a família, sim. Ela vai se tornar uma pessoa mais interessante. Eu acho. Eu né? acho mesmo. Não, e fora que a gente ainda nem falou de acessibilidade, né, Silvia? Isso que eu ia falar. E você deve ter tido, assim, muita experiência com relação à acessibilidade, que o agente de viagem que trabalha com esse público não significa que ele tenha que atender somente casos extremos de acessibilidade, porque esse público traz uma acessibilidade, às vezes, suave, que é o caso de andar com uma bengala. Essa é uma acessibilidade suave. Não é um cadeirante que não pode se mexer, ou uma pessoa que necessita de um guia que entenda de Libra. Enfim,
a gente nem tocou nesse assunto ainda, né, Silvia? É Olha a verdade. importância do guia. Não, e daí tem a questão da acessibilidade, e daí nós estamos falando de diferentes grupos, né? Então vamos parar de falar de faixa etária, porque eu acredito de verdade que toda idade tem sua fragilidade, mas tem sua potência. Então vamos começar a falar de turma, de grupos. Então, uma vez a gente estava difícil arranjar lugar para o Réveillon, e daí eu achei uma agência achou um hotel aqui perto de São Paulo, um eco resort super legal, lindo, maravilhoso, assim, com cavalo, como é que chama aquela que você fica aqui em cima? Quer dizer, com tudo que as pessoas não podiam fazer. Tudo que não dava. Tudo que eles não podiam fazer. Tudo que não dava para fazer. Daí, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho a teoria que todo lugar pode se tornar interessante, dependendo da possibilidade da abertura até acessível. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, sentei com o pessoal e falei, a gente está super afim de trazer o time tirolesa, é isso. A gente está super afim de trazer o pessoal para cá, mas eu preciso de uma ajuda de vocês. E daí nós criamos um roteiro. Então nós ficamos 5 dias. Primeiro dia, uma palestra com uma vinícola, que era parceira deles. O dono da vinícola foi lá contar sobre vinhos. Aí o segundo dia, e eles liberaram um carrinho elétrico, porque assim, eu tenho 60 anos, uma pessoa na minha idade, eu sou esportista, mas não necessariamente eu vou querer ficar descendo e subindo o dia inteiro para ver uma coisa e tudo. Então, ela arranjou um carrinho e ela colocou um grupo para a gente ver cinema. Bom, foi uma delícia. A gente conseguiu transformar e a gente levou o pessoal para ver. Então, a gente levava para ver a tirolesa, a gente levou para tudo. E pronto. É o que eu falo, às vezes uma pessoa já passou da idade de esquiar, mas nem por isso ela vai deixar de ir a uma estação de esqui, ela vai se divertir diferente. Esses detalhes, gente, essas experiências, essas coisas que a gente vive quando está direto com o passageiro, essa criatividade que existe dentro de todo agente de viagem, eu tenho certeza. E agora, a gente tendo a oportunidade de ouvir de uma guia de turismo, que além de roteirista, é parceira dos agentes de viagem, porque ela não opera o destino, ela cuida do passageiro, ela cuida do roteiro, ela cuida do destino, mas a operação ela passa ou por uma operadora, ou por um agente de viagem, enfim. Gente, fala se a gente não achou um diamante. Não, Silvia, querida, nós temos 5 minutos só. 5 minutos. Sabe o que eu falo? Eu tenho uma padaria, eu trabalho com comida, eu vendo sanduíche quente, pão. Eu não vou abrir um restaurante de alta gastronomia. É comida, tudo é comida. Viagem é viagem. Mas cada um tem a sua especialização. E se você quiser vender aquele queijo quente, que é maravilhoso e não perde nada para um prato de alta gastronomia, você tem que desenvolver seu queijo quente. E não ficar viajando na comida. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que nós guias e nós pessoas que fazemos viagem, ou por contratadas ou não, a gente tem obrigação disso, de olhar, de ter empatia por quem está viajando com a gente, para a gente poder ser feliz. Todo mundo. Com certeza. Silvia, nós temos, acho que agora 4 minutos, pelo que Mariana está colocando aqui. Não sei se a gente abre para as perguntas. Vamos. Agora eu vou deixar, ou se você gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso público, porque nós temos aí 1 minutinho depois para a gente se despedir, mas eu acho que acho que dá tempo de uma pergunta ou 2, não sei se tem, porque eu não tenho acesso aqui. Mas Temos uma pergunta da Ana Beatriz no chat. Ela comenta sobre o remédio de pressão, né? Que tem que parar com frequência, né? E nem sempre o país libera o banheiro no ônibus. A pergunta dela é se vocês deixariam o passageiro 50 a mais ir ao banheiro em plena autoestrada. Sim. Eu com certeza.
sempre, sempre. Silvia, sabe que eu lembrei também da nossa conversa? Que você disse que você não sai com 50 a mais de van. Você só sai de micro-ônibus com banheiro. Isso, e chegou uma época que eu pedi lá para o pessoal da agência, a gente conseguiu até aqueles ônibus que sobe e desce. Exatamente, porque o que acontece? Quando você trabalha com uma pessoa mais velha, você não pode querer que ela na curva fique caindo assim em cima do outro, ou que você vai deixando um em casa, outro em casa, outro em casa, e daí à meia-noite a pessoa está dormindo, assim, babando e ainda não chegou em casa. Essa também eu achei uma dica de ouro, sabe, pessoal? Eu achei assim incrível, uma sacada incrível. E com fundamento, né? Não é uma coisa assim, eu não vou pôr na van porque eu não quero. Não, está fundamentado e eu entendo que está super fundamentado. E que, quem sabe, a gente possa até tornar isso como uma bandeira para o atendimento para esse público 50 a mais, sabe? Silvia, a gente vai ter que terminar. Não, olha como passou rápido, né? Silmara, minha parceira, você daí, o que você achou desse dia lindo? Dá uma despedida aqui para o pessoal e, por último, eu passo a palavra para a Silvia. Foi bárbaro, né? A gente vê que, por mais detalhes que a gente queira pensar, sempre tem algo a mais. Algo que a gente pode aprender, né, Sil? Exatamente. E, às vezes, a gente fica tão concentrado no tipo de quarto, se a cama é uma cama de casal e vão duas pessoas que não se conhecem, né? Tantas coisas que são detalhes da viagem em si, e às vezes esquece de outros detalhes, como esse da van, do micro-ônibus, né? Se é um passeio, ou outras coisas que é do guia, né? Que é do dia a dia do guia, que o guia vai saber orientar a gente melhor, falar, nossa, não tinha pensado nisso, olha, isso aqui é muito legal. Então a gente pensar um pouquinho nosso trabalho mais. Olha como se esse nosso trabalho se unir, como vai ser proveitoso para todo mundo, não é? É verdade. Silvia, você tem que se despedir, meu amor. Gente, foi uma delícia conversar com você. Quer dizer, eu falo, né? Falar um pouquinho da minha experiência, né? E eu queria só dar um micro recado rápido, que a gente conversou também um outro dia, Regina, sobre os erros, né? Que eu acho que assim, não existe erro, tá? Existem coisas que a gente tem que ajustar durante a viagem, daí é a questão do guia, né? É isso, gente, muito obrigada por tudo. Obrigada a você por ter vindo. E, pessoal, eu deixo aqui uma mensagem minha, pessoal. Estamos vivendo um momento complicado, mas estamos aqui. Então, vamos fazer valer. Vamos fazer valer, porque nós estamos saudáveis, estamos aqui. Eu sei que está difícil para todo mundo, não só para a categoria dos guias, mas também para os agentes de viagem, mas a gente tem que fazer valer a saúde que a gente está tendo hoje. Então, eu desejo uma boa noite para todos. Quinta-feira que vem a gente está aqui com um novo encontro e vem muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Um beijo no coração de cada um e muito obrigada por terem vindo. Silvia,